Se tentarem me calar, porque sou adorador, não vão conseguir o meu existir. É a ideia que surgiu em ti. O teu coração sentiu, tua mente elaborou o melhor pra mim. Meu DNA é o sangue carmesim. Não importa quem eu sou, só importa quem tu és. Se pro mundo louco eu sou, eu assumo esse amor. Não importa quem eu sou, só importa quem tu és. Se tentarem me calar, mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar. Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Maputo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração. Deus merece a nossa dedicação total para este culto. Vamos com toda a força, com todo o nosso entendimento, adorar o nosso Deus. Vamos orar. Jeová Deus, louvado seja o teu santo nome. Tu és bendito e maravilhoso. Tu nos criaste, Senhor, de modo especial e admirável. Pai Santo, a nossa oração neste momento é que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, para que, Senhor, possamos entender a Tua palavra. Não permita, Senhor, com que o maligno roube esta palavra, Senhor. Pai amado, que no final do dia nossos corações sejam transformados e a gente possa dar frutos que Te glorificam. Te pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o qual vive para todo sempre. Amém. Amém.
neste momento para celebrar a nossa Santa Ceia, que é o momento que nos lembramos da morte, sepultura e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para tal vamos ver o livro de 1 João, capítulo 1, e vamos ver de versículo 5 até versículo 10. Mas antes de lermos a nossa Escritura, vamos em Deus em oração. Oremos. Ó Deus, ó Pai, Senhor, que está nos céus, estamos aqui na sua presença, deixa o Senhor, para agradecer o seu nome santo. Agradecer, ó Pai, deixa o Senhor o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na sua presença. Muito obrigado, Pai, deixa o Senhor pela vida, muito obrigado pela salvação. Sabemos, meu Pai, Senhor, que estamos aqui vivos por causa da sua graça, Deus. E pela sua graça, deixa o Senhor, celebramos, meu Pai, Senhor, a nossa salvação, porque, deixa o Senhor, reconhecemos que Jesus Cristo veio e Ele morreu, deixa o Senhor, pelas nossas ofensas na cruz. E, meu Pai, Senhor, não existe outra forma, deixa o Senhor, de te agradecer, deixa o Senhor, de que eu reconhecer que o Senhor, de facto, enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E neste momento, deixa o Senhor, que vamos já rejuvenescer os nossos relacionamentos através de Santa Ceia, ou seja, através do sangue do seu Filho que foi derramado na cruz. Peço, meu Pai, Senhor, que de facto, deixa o Senhor, limpe, deixa o Senhor, todas as manchas, meu Pai, Senhor, na nossa consciência. Peço, meu Pai, Senhor, que fale com todos os discípulos, meu Pai, Senhor, cada um de nós, meu Pai, Senhor, que mudemos, meu Pai, Senhor, do nosso comportamento, de tudo, meu Pai, Senhor, que não glorifica o seu nome. Tudo peço no Jesus Cristo. Amém. E como eu já disse, vou passar neste momento a ler a Escritura antes da nossa Santa Ceia, que é o livro de 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Passo a ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Portanto, com essas palavras, o que eu consegui perceber é que uma forma de andar na luz é andar com Deus. E uma forma de andar com Deus é confessar os nossos pecados para participar da Santa Ceia que nos purifica de todos os pecados. E existe aqui um trabalho completo para nós conseguirmos participar da Santa Ceia, ou seja, para nós conseguirmos beber do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vai nos purificar das nossas maldades. A primeira coisa é confessar o nosso pecado e depois participar da Santa Ceia. O que nós precisamos de perceber é que nós não pecamos de propósito para confessar, mas confessamos porque o pecado de facto nos dominou, o pecado nos surpreendeu. Ou seja, um discípulo não vive no pecado, um discípulo é surpreendido pelo pecado. E existem pessoas que têm convicções que de facto que eles apenas a Deus deve confessar os seus pecados, mas se nós vemos o livro de Tiago, nos encoraja a confessar os nossos pecados uns aos outros. E para mim, eu acredito que é desafiante confessar o meu pecado para outra pessoa, mas quero acreditar que é um bom exercício, porque só o facto de eu confessar o meu pecado para outra pessoa, isso me desafia a não querer confessar o mesmo pecado todos os dias. Porque para Deus nós podemos confessar a qualquer momento, como Deus não é visível fisicamente, mas a pessoa que vai te olhar na sua cara, portanto, cria esse peso, não é? Cria peso e, portanto, nos sentimos com muita responsabilidade.
mas é um bom exercício para nós que somos discípulos, que devemos confessar os nossos pecados aos outros. E também a parte que é importante que, apesar de não ter mencionado aqui nos versículos que eu acabei de ler, é importante também abandonar o pecado. Portanto, existe também essa componente de nós confessarmos nosso pecado, sim, mas também temos que abandonar o pecado e andarmos na luz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, portanto, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vai nos purificar de toda injustiça. E com essas palavras, quero dizer que neste momento vamos orar pelo pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo que foi esmagado na cruz, e também o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que também derramou a nosso favor na cruz. Oremos. Pai, Deus do Senhor que está no céu, estamos aqui na sua presença para agradecer o seu nome santíssimo. Peço, meu Pai, deixa o Senhor que limpe, deixa o Senhor a nossa consciência, que tire, deixa o Senhor toda imundícia, deixa o Senhor. Tira, deixa o Senhor o desejo, meu Pai, Senhor, da carne, deixa o Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, Senhor, a confessar os nossos pecados e viver, meu Pai, Senhor, na luz e andar consigo, deixa o Senhor todos os dias. Meu Pai, a minha oração neste momento, que o Senhor abençoe, deixa o Senhor este pão, que de facto deixa o Senhor possa simbolizar, deixa o Senhor o seu corpo, o fruto de vinho também que possa simbolizar o seu sangue que foi derramado na cruz. Senhor, peço, deixa o Senhor, com isso, deixa o Senhor, tira, deixa o Senhor, renove, deixa o Senhor, que tira, deixa o Senhor, as manchas, as nódoas, meu Pai, Senhor, causado pelo pecado. Senhor, te agradecemos, pedimos tudo com fé e esperança em Jesus Cristo. Amém. Meu ser, olhe para a cruz, o Salvador se entregou ali. Ó meu ser, olhe para a cruz, para a sua salvação. Ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Confie que por sua dor ele te limpou. Ó meu ser, confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, Bom dia, irmãos. Este é o momento do nosso sermão. Antes de mais, vou convidar para irmos a Deus em oração. Deus Santo, Deus amado, Senhor eterno, te dou graças, Pai Santo, porque o Senhor é bom, Deus, o Senhor é nosso Deus. Obrigado, Pai Santo, Deus, por permitires que esta manhã possamos, Deus, ter este momento, que podemos, Pai Santo, Deus, separar um tempo para cultuar a Si, para, Deus, encorajarmos uns aos outros, Senhor, Deus, a prática de boas obras, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, Deus, neste momento. Dê-me, Pai, a Tua inspiração divina, Senhor, para que possa compartilhar, Pai Santo, Deus, com os meus irmãos a mensagem vinda de Ti, pura e imaculada, Senhor, Deus. Que esta mensagem possa edificar a todos nós, para a Tua glória, Senhor. Em Cristo Jesus eu oro. Amém.
Amém. Irmãos, temos sido agraciados por mensagens incríveis. Semana passada tivemos a oportunidade de ter o Ministério da Benevolência mostrando aquilo que é o trabalho que vem desenvolvendo no nosso meio e bem como fora dele. E sempre é um encorajamento muito grande quando o Ministério da Benevolência mostra aquilo que tem feito ao longo dos meses, ao longo do ano. E podemos aprender também, ser incentivados sobre boas práticas de generosidade. Né? Podemos aprender que precisamos ser generosos, porque isso também, a generosidade também será um critério usado pelo Senhor no dia da sua vinda para julgar a nossa postura aqui na terra. Então, da forma com que nós tratamos os necessitados também tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo se coloca no lugar daquele necessitado, daquela pessoa que precisa daquele auxílio que muitas vezes negligenciamos, e Ele coloca-se no lugar desta pessoa, dizendo que o que tivermos feito com alguém nesta condição, teremos feito a Ele mesmo. Hoje vamos falar sobre um outro tema. Vamos falar sobre um amigo como Cristo. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Para começar, gostava de refrescar um bocadinho com relação à conjuntura que temos vivido. Temos assistido à queda dos valores morais em torno de toda a sociedade mundial. Temos visto muitos valores sendo perdidos. Temos visto muitas coisas sendo ultrapassadas, sendo adiadas, muitas coisas sendo negligenciadas até, né? Valores morais têm sido decaídos. Mas já sabemos que a sociedade vai agir assim, e isto é uma tendência crescente. Não temos muita esperança, muita expectativa na sociedade, porque sabemos que, pela Bíblia, isto irá de mal a pior. Mas o que me preocupa a nós, como discípulos, é quando esta degradação moral afeta a igreja. Certamente porque os membros da igreja são também parte da sociedade. Logo, quando aquelas coisas não são bem filtradas, quando algumas informações não são bem filtradas, entram para a igreja e trazem efeitos nefastos. Algumas coisas como trabalhe em silêncio e deixe o sucesso fazer barulho, só vão assustar e já está. Não conte seus planos a ninguém. Não partilhe seus sonhos com ninguém. Maldito o homem que confia no outro homem. Essas são algumas convicções que o mundo tem e que, infelizmente, muitos discípulos também têm a mesma convicção. Nesta última convicção de maldito homem confia no outro homem, infelizmente, foi um trecho de uma escritura, né, em Jeremias 17, que não tem nada a ver com confiabilidade mútua entre os homens, mas é no sentido de confiança que devia ser somente em Deus, depositada em homens, falhos, pecadores. É nesse contexto. Não é que nós não devemos confiar uns nos outros, muito pelo contrário. Né? O Evangelho todo mostra o contrário disto. Né? Mas isso são convicções. O meu primeiro ponto é: Cristo nunca quis que desfrutar da sua presença dispensasse a presença de um amigo cristão. Vamos ler 1 Timóteo 4, de 16 a 18. Desculpa, 2 Timóteo 4, 16 a 18. 2 Timóteo 4, de 16 a 18. Passo a ler. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo. Se nós simplesmente lemos este trecho, ficamos por aqui, dá a impressão que o apóstolo Paulo está a fazer apologia à falta de confiança em amizades cristãs. Porque ele diz que todos me abandonaram. Todos me abandonaram. É como se ele estivesse a dizer que, olha, ter amigos, homens, embora sejam cristãos, mas são homens falhos, pecadores. Para que eu vou ter isto? Se eu tenho a Cristo. E Cristo me é suficiente. Quando eu mais precisei, Cristo é que estava lá. Os meus amigos haviam me abandonado. Quando eu mais precisei, os meus amigos, meus companheiros me abandonaram. Ninguém esteve lá para me defender. Somente Cristo esteve lá e me deu forças para continuar com a minha defesa. Podemos ter esse entendimento. Muitos hoje, na nossa igreja, estão a ter esse tipo de convicção. Eu não preciso de ninguém. Cristo me é suficiente. Cristo é meu amigo de todas as horas. Todos os outros, eu não preciso deles. Eu não preciso de laços de amizade cristãos, se eu tenho Cristo. Infelizmente, muitos estão nesta convicção, porque Cristo está sempre presente, compassivo, fiel, amoroso. Para que então ter amigos humanos que são falhos? Para quê? Não me importo com amigos humanos. Tenho Cristo e me é suficiente. Não me importo. No mesmo capítulo, no versículo 9, Paulo diz a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Em outras versões, vem apressa-te a vir até mim. Apressa-te a vir até mim. Paulo ansiava a presença de Timóteo, do seu amado amigo Timóteo, do seu companheiro Timóteo. Mesmo perante a permanência fiel de Cristo, quando os homens todos, os seus companheiros todos haviam lhe abandonado, Paulo ainda anseia que Timóteo fosse ao encontro dele. Paulo desejava a presença de Timóteo. Muitas vezes Paulo é conotado como um apóstolo solitário, um super-homem, super-apóstolo, que ele saía para o mundo a pregar o evangelho sem depender ou sem estar na companhia de ninguém. Mas se lermos bem, com cuidado, com atenção, as viagens missionárias de Paulo, boa parte delas, ele estava assim acompanhado. E Timóteo é um dos grandes companheiros de Paulo, pelo menos em 3 viagens missionárias. Paulo tinha sempre alguém com ele. Não era este homem solitário, como muitas vezes parece. Vemos também em Romanos 1, de 11 a 12. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Se pararmos aqui, dá a impressão que Paulo quer nutrir os outros com esses dons espirituais, quer compartilhar com os outros. Dá também uma imagem de um super apóstolo, que somente dá e não precisa de receber. Mas, continuando na mesma passagem, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Este é o apóstolo Paulo, querendo o encorajamento de homens falhos, mesmo que Cristo fosse suficiente para ele. Qual é a sua convicção hoje? Você acha que o apóstolo Paulo, com a convicção de fé que ele tinha, dependia de amizades? Não é dependência, mas é necessidade. E também propósito pelo qual Cristo nos fez igreja. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados, meus irmãos, a quem amo
e a quem tenho tanta saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Permaneçam assim firmes no Senhor. Firmes no Senhor. A alegria de Paulo, ele mostra aqui nesta passagem que a alegria estava em ver os outros cristãos. Eles eram a coroa dele. Por isso é que o apelo dele, permaneçam no Senhor. Porque a alegria dele era muito grande. Por ver que aqueles irmãos, que ele plantou a igreja lá, que ele plantou a semente do Evangelho, estavam lá, encorajados, lutando na sua fé. Paulo mostra que tinha relacionamentos próximos, íntimos, com outros cristãos. 1 Tessalonicenses 2,8: sentindo tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Outra convicção de Paulo. Ele tinha afeição, grande afeição por outros irmãos. Ele tinha grande afeição por outros irmãos. E ele não somente queria dar o Evangelho às pessoas, mas também a sua vida aos seus irmãos. A sua vida aos seus irmãos. Paulo, homem convicto, apóstolo de Cristo, um homem que esteve com o Senhor Jesus Cristo, o 13º apóstolo e último deles, comissionados diretamente pelo Senhor, levado, arrebatado até o 3º céu, onde viu coisas indizíveis. Este homem precisava de amigos cristãos. Este homem precisava disto. Este homem sabia que tudo quanto fazia tinha sempre a mão do Senhor com ele. O nosso Senhor morreu justamente para isto, para fazer algo improvável. Gentios, judeus, outros povos ímpios, pegar estes todos, fazer algo improvável, torná-los uma só nação, uma só comunidade, que é a sua igreja. Nós precisamos de relacionamentos íntimos com outros irmãos. Temos esta necessidade. Em Mateus 12, nós vemos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os irmãos e a mãe foram ter com ele, e ele reunido, provavelmente com seus discípulos, e ele é chamado, é dado o recado que, olha, tem tua mãe e teus irmãos lá fora, estão a chamar-te. E ele vira para os que estavam com ele. E ele diz: quem é minha mãe, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem é sua mãe? Quem é seu irmão hoje? Será que nós, que somos teus irmãos na fé, somos de fato os teus irmãos? Não que Jesus não cuidava da sua mãe e dos seus irmãos. Não que ele não amasse a eles, mas ele ali estava a estabelecer prioridades. A nossa prioridade, como está em Gálatas 6:10, a nossa prioridade, ainda que façamos o bem a toda a gente, que é o nosso dever, mas a nossa família da fé tem que estar distinta nisso. A nossa entrega, a nossa dedicação aos nossos irmãos deve superar, sobre medida, a dedicação que nós temos por qualquer outro tipo de pessoa. Prioridades. Prioridades. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que, nesta passagem, em Mateus 12, esta ida dos irmãos de Cristo, irmãos de Jesus e a mãe, não era uma ida pacífica, quanto parece. Eles alegam que, pelo fato deles não terem entrado no local e terem dado recado a Cristo para ir lá, não era algo que
era algo por amor. Queremos que ele vá para casa para cuidarmos dele. Não era esse o ponto deles. Mas isto precisa parar, porque até ali só Maria é que havia sido, que era convertida. Mas os seus irmãos não eram. E porque queriam que Jesus acabasse de uma vez com os tumultos que vinha levantando na cidade, onde ele passava. Então, provavelmente esses homens, esses irmãos de Jesus, queriam levá-lo, nem que fosse à força, para casa, para acabar com os tumultos que eles estavam a vivenciar. Sendo verdade ou não, mas o fato é que Cristo deixou bem claro qual era a sua prioridade. Qual é a sua prioridade hoje, irmão? Quais são as tuas prioridades? Ouvimos falar de programas de homens, devocionais, programas das mulheres, eventos aqui, eventos ali, necessidades dentro do nosso meio. Você tem sido apático a isto? Ou de fato você se constrange? Minha família precisa da minha presença, precisa da minha participação. Ou, quando são coisas da família biológica, você é número 1 em participação. Quando é assunto da igreja, é relativo. Depende da tua disposição. Por que Cristo deu este exemplo aos seus discípulos, mostrando que sua prioridade é a sua família, na fé? Porque, irmãos, não esqueçamos que os nossos pais, os nossos irmãos biológicos, o são porque ainda estamos em vida. A partir do momento que a gente morre ou que eles morrem, acabou o laço de irmandade, acabou o laço de paternidade. Mas os nossos irmãos na fé, estamos construindo um relacionamento que começa aqui na terra, mas que vai transcender os tempos. Estaremos na eternidade a conviver um com o outro, dando glórias ao nosso Deus nos céus. Por isso é que a nossa prioridade não deve estar com alguém que não é nossa família da fé. Não pode ser. Cristianismo, irmãos, não se vive sozinho. Por isso Cristo nos fez comunidade. Se fosse para vivermos cristianismo sozinhos, isolados, ele teria convertido um na Catembe, 2 em Nacala, 1 em Pemba, outro na África do Sul e assim sucessivamente. Mas por que ele nos fez igreja? Por que ele nos atrai, nos aglomera num local? Porque ele quer que nós sejamos família, acima da família biológica. Acima da família biológica. Foi para isso que Cristo morreu. Não para você, irmão, que vive um cristianismo distante do corpo. Se me cortarem o braço, deixarem num local distante do meu corpo, será que o meu braço vai sobreviver? O meu corpo até pode muito bem sobreviver sem um braço. Mas será que o braço vai sobreviver sem um corpo? E por que muitos hoje querem viver um cristianismo isolado? Fico muito triste, irmãos. Tenho uma atenção especial às redes sociais. E vejo irmãos que nunca colocaram um bom dia num grupo de discípulos, mas fazendo grandes comentários em sites de futebol, em sites de políticas, quando assuntos são famosos, tem lá sempre um like, um comentário desses irmãos. Mas a mesma coisa já não fazem nos grupos do WhatsApp. A minha forma de ver esses grupos do WhatsApp, irmãos, é a seguinte. Antigamente, na primeira igreja, a igreja primitiva, descrita em Atos, vemos os irmãos se encontrando todos os dias para conviver. Todos os dias eles se encontravam. E hoje, no máximo, temos 2 cultos por semana. 2 oportunidades de nos encontrarmos. E a minha pergunta é: onde é que eu tenho a oportunidade de estar com os meus irmãos 24 sobre 24 horas por dia? De conviver com eles sem marcar hora, sem marcar tempo? No WhatsApp. Temos nossas redes sociais, temos vários grupos. Mas quando nós não participamos, não mandamos lá um encorajamento, não estamos atentos ao que está a acontecer,
não comentamos as coisas dos outros, não contactamos os nossos irmãos. Irmãos, cadê o primeiro amor? Aquele amor da igreja primitiva de estarem todos os dias juntos. Será que você tem esse desejo de estar todos os dias próximo aos discípulos? Mas, em contrapartida, se eu pedir o seu celular agora e rastrear as tuas últimas publicações mais frequentes, certamente eu vou apanhar alguém, ou muitos de nós, muito ativos em sites de família, muito ativos em sites de trabalho, muito ativos nesses grupos fora do propósito de Deus. Onde é que nós estamos? Isso revela muito onde está teu coração, onde estão as tuas prioridades. A de Cristo estava na igreja, na família da fé. A tua, por favor, reflita e arrependa-se, irmãos. Num dos grupos de novos convertidos, a pessoa mais ativa deste grupo, que está todos os dias dando encorajamento, é uma idosa, a nossa mãe Mateleza. Ela todos os dias está lá postando, mas num grupo onde 90% são jovens. Mas ali não tem assunto. Mas eu sei que tem assuntos em muitos outros grupos, com pessoas que nem são da fé. Vamos ver o que nós estamos a fazer, irmãos. Meu segundo ponto, amizades entre cristãos, mas sem Cristo. Filipenses 4:8. Passo a ler. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. A seguir, o versículo 9 diz, ponham em prática. Amém? Paulo sabia que a combinação destas virtudes certamente geraria um caráter aprovado. Geraria uma boa consciência diante de Deus. Por isso é que ele recomenda, não só que pensemos nisto, mas que coloquemos em prática. Porém, irmãos, verdade seja dita, em muitas amizades que nós temos, Cristo não é o centro delas. Por isso é que não há. Muitas vezes nessas amizades sem Cristo falta verdade, falta atitudes nobres, falta pureza, falta amabilidade, falta boa fama, falta excelência e falta louvor a Deus. Falta tudo isto. Falta tudo isto. Numa amizade, num relacionamento onde Cristo não é o centro deste relacionamento, nós vemos convicções como não posso discipular aquela irmã porque ela é minha amiga, para não estragar a amizade. Se essa é a tua convicção, minha irmã, meu irmão, essa amizade está estragada há muito tempo. Já está estragada há muito tempo. E não é por causa de discipulado, mas é porque Cristo não é o centro dessa amizade. Você não está a ser um amigo ou uma amiga como Cristo. Essa amizade não é uma amizade entre que Cristo é o centro. Porque, sinceramente, irmãos, uma amizade, um relacionamento de amizade, devia até ser um discipulado fora de hora. Eu te encorajo, você me encoraja. Eu te desafio, você me desafia. Não é para isso que estamos aqui. Mas como as amizades de hoje em dia são cumplicidades para o mal, não é possível um discipular o outro, porque senão vai estragar muita coisa. Amizades sem Cristo. Eu não falo do teu pecado, tu não falas do meu pecado, vamos vivendo assim mesmo. E dizem-se amar pessoas assim. Que amor é esse? Amor segundo quem? Numa amizade sem Cristo, quando as pessoas se encontram, um pequeno encontro para conversar, ali no meio, não vai fluir conversa se no meio dessa conversa não tiver uma geladinha, não tiver um whisky. Porque a amizade cristã sem Cristo não flui se não tiver incentivos externos. Porque a motivação não é Cristo. Não vai fluir.
Não falo só de amizades, irmãos, mas mesmo nos casamentos. Mesmo em casamentos. Também é um relacionamento onde Cristo tem que estar no centro. Quando Cristo não está no centro, falhou. Falhou. Outra coisa que acontece muito em uma amizade sem Cristo, apesar de ser cristã, mas sem Cristo, entre cristãos, é meu amigo. Não posso ser tão radical. Aplicar Mateus 18, não posso, porque é meu amigo. Senão vai ficar mal. Isto mostra que a tua amizade, isto mostra que o teu casamento já não tem Cristo como centro deste relacionamento. Há um tempo, irmãos, eu tinha um relacionamento muito íntimo, muito fraterno, com uma irmã muito querida, que ao longo dos tempos eu percebi ela se envolvendo com algumas coisas que não estavam corretas diante de Deus. Ela foi insistindo nisso, se contaminando, eu desafiava, até o ponto de eu chegar a aplicar de fato Mateus 18. Olha, já tenho falado consigo, mas não vejo arrependimento. Vou chamar a segunda pessoa, a terceira pessoa no caso. Chamei a terceira pessoa, que por acaso era a discipuladora dela, expus o que estava a acontecer. Infelizmente, esta irmã foi às últimas consequências negativas de Mateus 18. Cristo nos deu uma fórmula sublime para resolvermos qualquer conflito entre discípulos. Essa irmã, infelizmente, acabou sendo convidada a se afastar da igreja. Senti-me mal em algum momento, mas o meu encorajamento veio quando lembrei que quem deu esta fórmula foi o próprio Jesus Cristo, de resolução de conflitos entre discípulos. Então tive certeza que fiz o que é correto aos olhos de Deus. Irmãos casados, o que é que você está a cobertar do teu marido que não está a trazer a terceira pessoa? O que é que você está a cobertar do seu esposo, da sua esposa, que não está a sair no discipulado? Você vai dizer que esse relacionamento tem Cristo como centro? Muitos de nós, irmãos, estamos sonegando ser um amigo como Cristo para outra pessoa. Vamos ver o padrão de amizade que Cristo descreve. João 15, de 13 a 15. João 15, de 13 a 15. Passo a ler. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Cristo deixa aqui o padrão de amizade entre cristãos. Sendo Ele próprio Senhor, aqueles discípulos que andavam com Ele, a partir do momento que eles obedeciam a palavra dEle, obedeciam os seus comandos, tornavam-se mais do que meros servos, do que meros discípulos, mas se tornavam seus amigos. Qual é o critério hoje que nós estamos a escolher ou que nós estamos a seguir para atrair amigos para nós? O critério de Cristo é a obediência à palavra dele. Será que a obediência à palavra de Cristo está a ser um padrão para nós nos nossos relacionamentos? Ou ainda que se transgrida a palavra de Deus, nós somos amigos? Se é assim, sempre vai haver acobertamento de pecados, encorajamento quando devia ser desafio, porque estamos a desobedecer o padrão de Cristo para relacionamentos de amizade.
Este é o meu terceiro ponto. Verdadeira amizade em Cristo Jesus. O que nos une, irmãos? O que trouxe muitos de nós, o que desenvolveu essas amizades que nós temos. Muitos de nós, o que fez os nossos casamentos. Não foi nossa beleza, não foi nossa esperteza, não foi o nosso muito orar, mas foi Cristo que trouxe a mim para o reino e trouxe aquela irmã também. É assim que muitos nos conhecemos, tornamos amigos, outros casamos-nos, mas hoje ignoramos a quem nos trouxe e queremos viver essas amizades sem Ele. Como é possível? Uma amizade verdadeira em Cristo Jesus tem Cristo como centro. A motivação de sermos amigos é a obediência à palavra de Cristo. Se essa amizade está a desobedecer à palavra de Cristo, logo não é amizade cristã. Não pode ser meu amigo se não está a viver de acordo com a palavra de Deus. Seja discípulo ou mundano. Se não está a viver de acordo com a palavra de Deus, não pode ser meu chegado, meu íntimo. É um conhecido, sim, converso com ele, mas não tenho nenhum relacionamento afetivo com essa pessoa. Porque não seguimos a mesma direção. Luz e trevas. Não é possível andarem juntas, estarem no mesmo local. Ou é luz ou é trevas. E nós somos da luz. Temos que andar com quem é da luz também. Onde é que estão as suas amizades, irmão e irmã? Onde é que estão as suas prioridades hoje, esta manhã? Onde é que estão as suas prioridades? Se nós fôssemos dedicados a seguir este padrão da amizade que Cristo, seríamos amigos como Cristo para todos aqueles que precisam. Nossos amigos não estariam a padecer espiritualmente. Não haveria desníveis espirituais entre nós como amigos. Estaremos sempre a andar juntos. Sempre a andar juntos. Sempre nos afiando, como ferro afia outro ferro. Andando juntos na fé, rumo à eternidade. Todo relacionamento, irmãos, que um cristão desenvolve, deve ter como princípio único ajudar um ao outro a ir ao céu. Ajudar um ao outro a ir ao céu. Seja relacionamento de amizade, seja casamento, deve ajudar um ao outro a ir ao céu. Diferente disso, vamos ser como Ananias e Safira. Um casal que devia ter colocado Cristo como centro do seu casamento. Mas como ninguém desafiou a ninguém, tiveram o fim que tiveram. Onde você espera estar, irmão, se você não tem amigos de verdade? Onde você espera estar se os teus amigos, se as tuas amizades, a palavra de Deus é transgredida à torta direita? Esperas ter um fim diferente da Ananias e Safira? A falha foi a mesma. Por que o fim vai ser o mesmo? Vai ser diferente. Amém? Não se pode viver cristianismo de uma forma isolada. Precisamos uns dos outros. Afinal, somos um corpo e uma família. E é por isso que Cristo morreu. Que os nossos relacionamentos possam ser reavaliados para que possam dar glórias ao nosso bom Deus. Muito obrigado. Esta é a mensagem que eu tinha preparado para esta manhã. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por nos permitir, Senhor Deus, refletir em como estão os nossos relacionamentos, Senhor, especialmente as nossas amizades, Senhor Deus. Pai, eu oro entregando, Pai Santo, este momento nas Tuas mãos, tudo quanto ouvimos, para que possa produzir transformação em nosso caráter, em nossos corações. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Continuação de bom domingo, irmãos, e boa semana a todos. Amém. Se tentarem me calar, porque sou adorador, não vão conseguir o meu existir. É a ideia que surgiu em ti.